Bom dia, bom dia. Que sábado abençoado, graças a Deus. Um friozinho maravilhoso, um clima maravilhoso, né? E coisa melhor na vida de um ser humano é poder todo santo dia ter uma nova chance, uma nova oportunidade de acordar e para uma vida diferente, para um novo ciclo, né, na nossa vida. Porque todo santo dia nós temos essa oportunidade de sermos pessoas diferentes. Se ontem eu não fiz o que tinha que ser feito, hoje eu tenho uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer tudo diferente, de começar tudo novo, tudo novo. Olha que privilégio, né? Cada raiar do sol, nós temos uma chance para parar, para refletir. O que eu não fiz ontem, que eu deveria fazer hoje? Ou talvez o que eu fiz ontem que não agradou, que não foi legal, que hoje eu posso fazer tudo diferente. Todos os dias nós temos uma chance de renovar a nossa vida, os nossos pensamentos, renovar todo o nosso ser, sabe? Renovação, uma renovação que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Então, tudo que já passou ficou no passado e tudo se faz novo na nossa vida. É assim que Deus quer que a gente seguimos em frente, confiantemente, né? Não em nós mesmos, mas confiando nele 100%, colocando a nossa vida nas mãos dele 100%, colocando os nossos pensamentos, né, os nossos sonhos, confiando nele, porque a partir do momento que nós confiamos a Deus a nossa vida, os nossos caminhos, nós consagramos a ele todo o nosso pensamento, o que a gente quer, o que a gente deseja, a gente se sente em paz. Em paz. Por quê? Porque a gente pensa, nossa, eu já coloquei nas mãos de Deus. Então, a partir de agora, Ele vai dirigir a minha vida. O que der certo é porque Deus quis que desse. Aquilo que não der certo é porque o Senhor não quis, né? Então, a partir do momento em que a gente se torna essa pessoa segura, porque a gente confia em Deus, não porque nós olhamos para nós e, nossa, eu confio em mim, eu confio no que eu faço. Não, eu confio em Deus. Eu confio no Senhor, porque Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe o que é melhor para mim. Então, eu confio nele e não em mim. É isso que hoje me fez de mim uma mulher segura. Porque antes eu era muito insegura. Antes eu precisava, de qualquer forma, querer o aplauso dos outros, querer a curtida dos outros, querer a atenção dos outros. Hoje, não. O Senhor Jesus, ele me ensinou que se tem algo que eu tenho que chamar a atenção, não é de ninguém, é de Deus. Ele sim, eu posso fazer o que eu quiser para chamar a sua atenção, né? Ele eu posso fazer o que eu quiser, poxa, até loucura, para chamar a atenção de Deus para mim. Mas enquanto nós vivemos em um mundo, né, tão cheio de tantas maldades, de tantas coisas ruins, de rejeição, né, de falsidade, às vezes a gente quer ser aceita por um grupo de pessoas. Quantas vezes eu já não fiz algo assim que eu não queria fazer, só para mim ser aceita por aquela pessoa gostar de mim, né, me incluir nas suas amizades. Mas depois que Deus começou a me ensinar que eu tenho que chamar a atenção dele, que eu não preciso querer ser aceito por ninguém, por pessoas, né? Porque ele já me aceitou. E assim é com você também. Deus te aceita do jeito que você é. Nós somos pessoas que temos defeito. Nós nunca vamos ser perfeitos. Por mais que a gente busque essa perfeição, a gente tenta, igual um dia desse eu estava fazendo oração, o Espírito Santo, eu falei, meu Deus, eu tento, eu tento de todas as formas agradar o Senhor. Eu faço de tudo, meu Deus, para que o Senhor olhe para mim e o Senhor não tenha vergonha de mim. Não se envergonhe do que eu falo, do que eu sou, não se envergonhe do meu gesto, do meu jeito.
Mas ainda assim, meu Pai, ainda que eu faço de tudo para não desagradar o meu Senhor, ainda assim eu desagrado, porque eu sou pecadora, né? Eu tenho defeito, eu tenho vários defeitos, mas eu estou lutando dia após dia para ser alguém melhor para o Senhor, não para ninguém, não para chamar a atenção de ninguém. Eu deixei de ser insegura por várias coisas que eu passei com Deus, que Ele mostrou que Ele era comigo. Independentemente do que eu via, independentemente do que eu pensava, ou da insegurança que eu sentia, do medo naquele momento, Ele mostrou que Ele era comigo. E tem várias ocasiões, mas eu vou falar de uma que ficou marcada na minha vida para sempre. Era um medo que eu tinha dentro de mim. Um medo de dirigir. Medo que eu tinha. Quando eu entrei no carro pela primeira vez, eu não contive as minhas pernas. Elas tremiam desesperadamente e eu não conseguia dominar essas pernas, eu não conseguia dominar, eu não conseguia ligar o carro, eu não conseguia. É uma coisa assim que tomou de conta de mim, sabe? Eu não conseguia controlar o meu corpo. Ele tremia de uma forma que não tinha explicação. O medo que eu tinha de dirigir. Mas e ali eu, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, me ajuda. E sempre o Espírito Santo dizia, você tem que fazer. Você tem que ir, porque o medo não é uma coisa que eu vou tirar de você. A insegurança não é uma coisa que eu vou tirar de você. É uma coisa que você tem que enfrentar. O medo é para ser enfrentado e vencido. Enquanto você não ligar esse carro, enquanto você não sair, você não vai vencer esse medo. Então comecei ali. Tive a coragem de ligar e sair, entendeu? Mas só Deus sabe a guerra que era, o dia que era para mim pegar no carro. Eu orava, meu coração em silêncio, orava para que o meu esposo não me chamasse para ir dirigir. Porque as primeiras aulas eu tive com ele. Então, eu nunca disse não. Nunca disse assim, não quero não, tô com medo. Não, eu nunca disse isso. Mas dentro de mim, Deus via a guerra que era. Então, para mim enfrentar esse medo, eu tive que lutar, eu tive que perseverar, eu tive que ir, mesmo com medo. Tremendo mesmo, eu tive que ir. E o que aconteceu? Eu enfrentei esse medo e o medo foi passando, cada vez era diferente, mas ele continuava aqui dentro, aquela insegurança, né? Até que chegou, fui para outra escola, fiz todas as minhas aulas, tudo bonitinho, mas errava e o medo continuava. O dia da autoescola eu não dormia de noite, o outro dia, não dormia de noite, com medo, meu Deus, o que vai acontecer? Passava pensamento na cabeça, é cada coisa, não é mesmo? Mas eu ia, eu não desistia, né? Enfrentar o medo, tem que enfrentar. Fiz minhas aulas tudo, e o Senhor, aquela voz sempre dizia dentro de mim que eu ia passar de primeiro, eu não ia reprovar. E eu, meu Deus, mas eu não sei nem dirigir, eu tenho medo de pegar no carro. Como assim? E eu lembro que na última aula que eu tinha, eu ainda errei o percurso. Mas o Senhor disse que eu não precisaria de aula extra. Eu só precisaria confiar nele. Entende? Eu só precisaria o quê? Confiar no Senhor. Então, tudo ok. E quando terminou as aulas extras, que terminou as aulas extras não, que terminou as aulas, perdão. Aí o Senhor falou, hoje, a partir de hoje também, não é mais para pegar o carro do seu marido para você treinar até o dia da prova. Você não vai pegar o carro do seu marido, você tem que confiar em Deus que vai dar tudo certo. Então foi o que eu fiz, né? O que eu fiz. Aí eu lembro ainda hoje, você vê como é que é as coisas, né? Deus quis que eu confiasse nele, somente nele. E eu lembro que tinha um senhor lá na autoescola e ele dizia assim, que tem gente, porque eu não tomo café, tem gente que toma suco de maracujá antes da prova para ficar calma. Ainda vê aquele pensamento, né? Então será que eu tomo suco de maracujá? Só que na mesma hora eu lembrei, meu Deus, o Senhor disse que é para me confiar no Senhor. Se eu tomar esse suco de maracujá, eu estou provando que eu não estou confiando no Senhor. Eu
estou confiando no suco. E se eu tivesse tomado suco, eu tinha reprovado. Porque com Deus é desse jeito. Quando Deus quer que a gente confie nele 100% e a gente desobedece, tudo cai por água abaixo. Então, o que aconteceu? No dia da prova eu fui. E quando eu tô nervosa, eu fico calada, eu não dou uma palavra com ninguém. Então, eu vi as pessoas indo, pessoas sendo reprovadas, logo no início. E ali só quietinha na minha. Então, naquele dia eu tive uma experiência com Deus que eu nunca mais eu vou duvidar de que Deus está presente comigo. E que o único remédio para a insegurança é confiar em Deus. Colocar nas mãos dele que ele o fará. Então, na hora que chegou a minha vez, a moça falou, Daiane Cavalcante. Eu falei, é eu, meu Deus. A única reação que eu tive foi olhar para o céu e dizer, Espírito Santo, chegou a nossa vez. Foi a única palavra que eu disse. Espírito Santo, chegou a nossa vez. Naquele momento, diante de Deus, que sabe que eu não sou mulher de mentir, naquele momento que eu entrei naquele carro, parece que só tinha eu. Parece que não tinha mais ninguém dentro daquele carro. E olha que tinha um público de muita gente, porque ajunta muita gente de dar prova. Eu entrei no carro, eu fiz tudo certinho, fui para a baliza, tudo certinho, fiz o percurso, estacionei, tudo certinho. Eu só não passei sem nenhum ponto, porque na hora da baliza, a minha mão, sem querer, bateu no negócio lá, que coisa, no pisca-alerta do retorno. Só por isso. Quando eu estacionei, a moça foi medir, fazer a medição, né, que tem para medir quantos centímetros eu parei do meio-fio, para saber se eu tinha passado realmente. Aí depois, quando ela mediu, que ela falou para mim, aprovada. A minha reação foi tão real que eu peguei essa mulher, eu dei um abraço tão grande nessa mulher, faltei vou arribar ela para cima, porque eu não estava nem acreditando naquilo. Porque, meu Deus, eu não estava capacitado para fazer aquela prova. Mas foi o Senhor que passou por mim. Então, a partir do momento que eu confiei nele, eu coloquei nas mãos dele, entendeu? Coloquei. Meu Deus, agora é com o Senhor. Vamos lá. Agora é a nossa vez. Então, quando eu falei isso, o próprio Espírito Santo, ele entrou e fez o que tinha que fazer. Não foi eu. Eu não esqueci de nada. Que tem que olhar no retrovisor, tem que olhar no coisa lá, no coisa, tem que fazer, puxar o freio de mão, tem que fazer isso. Tudo do jeitinho que tinha que ser. E eu não estava nervosa na hora que eu entrei no carro, por incrível que pareça. Então, naquele dia, aconteceu um grande milagre na minha vida. E depois daquele dia, eu pude entender que eu sou segura porque eu confio nele. Quando eu entrego nas mãos dele, ele faz. E quando eu confio, ele faz grandes milagres. Então, quer ser uma mulher segura, quer ser alguém segura, coloca os teus planos nas mãos de Deus. Coloca o seu destino nas mãos de Deus. Coloca o seu dia, o seu sonho, os seus filhos, o seu marido, tudo que você for fazer, mesmo que você seja insegura naquele momento, mesmo que você diz, meu Deus, eu não sei, entrega para Deus. Meu Deus, se for da tua vontade, vamos comigo e me faz passar. E faz dar certo. Vai, caminha diante de mim e vai dar certo. E dá certo. Porque a única coisa que Deus quer de mim e de você é que nós entregamos tudo a Ele e confiamos que Ele faz. Nossa, é muito forte
Eu sempre gosto de contar esse testemunho porque foi um milagre que Deus fez na minha vida naquele dia, porque eu confiei nele. E ele pode fazer na sua vida e na vida de qualquer um de nós. Se você está com fardo, se você está com uma coisa ruim dentro de você, entrega para Deus. Entrega para Ele. Talvez você está com uma tristeza no seu coração. Você está com uma angústia no seu coração. Que você diz, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não estou conseguindo viver com isso dentro de mim. Entrega para Deus, tá? Faz uma oração e diz, meu Deus, eu entrego para o Senhor. Porque eu não estou conseguindo mais viver com essa dor, com esse sofrimento, com esse fardo. Eu estou insegura, eu estou com medo. Fala para Deus, Ele vai te ajudar. E eu tenho certeza que o próprio Deus, quando Ele vê a sinceridade do seu coração, Ele vai receber. E Ele vai fazer o que tem que ser feito. Porque o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos. Aquilo que é difícil para nós, para Deus, não é nada, sabe? As nossas inseguranças só existem quando nós confiamos em nós mesmos. Quando eu confio na minha força do básico, quando eu confio naquilo que eu aprendi, naquilo que eu vi, não. Mas quando eu confio em Deus, eu me torno uma mulher segura, uma mulher forte, uma mulher determinada e que ninguém consegue me parar. Ninguém, por mais que tente me derrubar, não vai conseguir. Por quê? Porque eu sou uma mulher determinada, uma mulher segura. Não porque eu olho para mim, porque eu olho para Deus. Quando eu olho para Deus, os meus problemas se tornam mínimos, pequeno, porque eu não vou olhar para o tamanho do meu. Isso é que o Espírito Santo me ensinou, né, sobre a história de Davi. Davi, ele não olhou para o gigante, para o tamanho do gigante que estava ali, afrontando o Deus de Israel, afrontando o exército de Israel. Quando todos os soldados estavam ali com medo de enfrentar Golias, soldados bem vestidos, com armadura, soldados treinados, com medo de ir para a guerra, com medo de ir para a batalha, com medo do gigante, porque ele estava confiando o quê? Na sua própria força. Mas quando Davi olhou e viu, quem é esse circunciso para desafiar o exército do Deus vivo, do Deus de Israel? Quem ele pensa que é? É assim que nós temos que olhar para o nosso problema. E ele não temeu, ele foi e derrubou o gigante. Porque ele não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou para a grandeza do seu Deus. O nosso Deus, ele é grande. Olha para o céu e veja, você consegue ver o final do céu? O nosso Deus é maior que o céu. Olha a imensidão do nosso Deus. Não olha para o tamanho do problema. Não olha para a situação em que está vivendo. Olha para o tamanho do seu Deus. Que Ele pode resolver tudo que você está passando hoje, Ele pode resolver na sua vida. Porque Deus é Deus. Ele só quer que nós consideramos Ele como Deus. Ele como Deus. Consideramos Ele como Pai. Um Pai que ajuda o seu filho, mesmo não sendo merecedor. Ele ajuda. E quando nós confiamos nele, Ele faz o que tem que fazer. Então, a única coisa que nós precisamos é entregar na mão de Deus. Seja o que for, o medo, a insegurança, sabe, os filhos da gente, o marido, a casa, toma de conta, Deus. Faz o que o Senhor tiver que fazer. É seu. Tá aí, eu entrego. Faça. Faça o que o Senhor quer fazer. A minha vida é tua. Então, dirija ela. Porque eu não tenho capacidade de dirigir. Eu não tenho capacidade de pensar, eu não tenho capacidade de raciocinar, eu não tenho capacidade de enfrentar nada. Mas se o Senhor estiver na minha frente, se o Senhor for comigo, meu Deus, eu enfrento Golias, eu enfrento o gigante, eu enfrento qualquer coisa. Só não me deixa sozinha. Aí você vê, vai ver um pai gigante. Aí você vai ver um pai gigante dirigindo a sua vida. Aí você vai sorrir, você vai cantar vitórias e você vai louvar e você vai agradecer. Sabe por quê? Porque o seu pai, ele é o maior de todo o universo, do céu, da terra, do mundo. Não há outro que nem ele.
chama Deus, o Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra. E Ele tem a gente como filho, quando a gente se faz filho dele. Quando a gente entregamos, confiamos, Ele faz o milagre acontecer e eu sou a prova viva de que isso é verdade. Então, hoje mesmo, entrega esse problema na mão de Deus. Ora a Ele. Seja sincera com Deus. É só isso. É só isso que Ele quer de você. A sinceridade. Olha só, a vida é um sopro. A vida é um sopro. Não vamos permitir viver o resto da nossa vida carregando uma tristeza no nosso coração. Vamos viver feliz. E essa felicidade, esse amor, é só Jesus pode trazer para o nosso coração. Essa amargura. Um dia eu já fui uma mulher amarga, tristeza no meu coração. Mas hoje eu sou uma mulher realizada, feliz. Não porque eu tenho bem material, não, nada disso. Porque eu tenho Jesus morando dentro de mim. Ele é toda a minha felicidade, Ele é todo o meu amor que eu tenho. Sabe? Muito obrigada por tudo, tá? Pela presença, estou aqui. E por hoje, né? É só, né? Não, mas eu vou falar também de algo bem que rapidinho, que aconteceu comigo, bem breve, né? Eu tava esses dias, né, um pouco preocupada, procurando emprego. Eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso, né? Procurando, e aquilo já estava se tornando um peso para mim, uma preocupação. Eu estava me sentindo, tipo, como é que fala? Um peso, me sentindo, sem poder fazer nada, sem poder ajudar. E ali, aquilo ali estava tirando a minha paciência, tirando a minha alegria, né? Aí eu fiz um voto com Deus. E depois desse voto eu tenho paz. Eu falei para Deus, meu Deus, a partir de hoje, na minha vida, as coisas só vão dar certo se for a vontade do Senhor. Mas se não for, por mais que eu busque, por mais que eu lute, não vai dar certo. Porque eu quero que a minha vida seja baseada na vontade do Senhor. Eu quero ser guiada pela tua vontade. Então, se eu fizer algo que seja a minha vontade, o desejo do meu coração, que seja na emoção, que seja no sentimento, faça, que não dá certo. Mas agora, se for da vontade do Senhor, mesmo que seja uma coisa mínima, a partir de hoje vai dar certo. Então, eu fiquei em paz. Comecei a colocar currículo, comecei a falar com as pessoas, porém estou em paz, porque eu falo assim, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se não for, não vai. Se Ele quiser, vai dar certo. Se Ele não quiser, não vai dar certo. Então, depois que eu fiz esse voto com Deus, eu trouxe a paz para o meu coração. Porque a minha parte eu estou fazendo, então está nas mãos dele. Ele vai fazer o que é certo e o que é melhor para mim, independentemente se é a minha vontade ou não. Igual eu falei para ele, meu Deus, e quando for a tua vontade, quando for aquilo que o Senhor quer para mim, eu quero fazer com espírito de excelência, com espírito de amor, com espírito de paixão. Eu quero botar minha alma em tudo que o Senhor quer que eu faça. Que seja coisas agradáveis, coisas boas, nem que seja no trabalho. Eu vou dar o meu melhor naquilo que o Senhor preparou para mim. Eu vou dar o meu melhor. Nem que seja limpando um banheiro. Eu vou lavar e vou fazer o meu melhor. Mas porque foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me permitiu. Então, pronto, respirei, estou em paz, deixei de me preocupar e está na mão de Deus. A minha hora vai chegar, Ele vai me honrar. Ele já está providenciando tudo. E na hora que chegar, eu vou fazer com excelência. Eu vou fazer com amor, com gratidão, com paixão. E com tudo que eu tiver que fazer, com excelência. Então, é isso que tem que fazer. Se tem algo te incomodando, entrega para Deus. Aqui, ó, faça o que o Senhor quiser. Está nas mãos do Senhor. É da tua vontade? Então, amém, vai dar certo. Não é não? Então não vai dar certo. Louvado seja Deus.
Graças eu te dou por isso, porque o Senhor sabe o meu futuro, né? Eu não sei o dia de amanhã, eu sei o agora, nesse momento que eu tô aqui. Mas o amanhã eu não sei, daqui a pouco também eu não sei. Então o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então quando a gente entrega, Deus recebe. E com muito amor, e com muito carinho, porque Deus quer cuidar de você, quer cuidar de mim. Amém? Eu acho que hoje eu falei demais. Passou até do horário, então tá bom. Que Deus abençoe, tá bom? Deus te abençoe, sua casa, sua família. Sábado que vem estarei aqui em nome de Jesus novamente com mais uma palavra que Deus vai preparar pra gente essa semana, tá bom? Deus te abençoe, viu? Se você gostou dessa live, se você compartilha ela com alguém, né? Às vezes aquilo que é bom pra gente é bom para outras pessoas também. Um beijo e um abraço. Deus te abençoe.